Sabe quando você sempre que emagrece perde só 5 quilos ou 8 quilos? Esse episódio é para você. Estamos com mais um episódio de Linha de Chegada Músculos e Quilômetros. Meu nome é Marília Brasil O meu Henrique Savina, e hoje a gente vai falar de janela de emagrecimento. Ó, um tema ótimo, hein? um tema ótimo. Seguinte, você deve ter, em algum momento da sua vida, ter emagrecido sempre. Sempre que eu emagreço, eu não passo de 6 quilos, 7 quilos. Isso é o que a gente chama de janela de emagrecimento. E para ficar bem didático, sabe ali nos stories, quando você vai colocar uma música, Sim. que você vai mudando a faixa? Aquilo é janela de emagrecimento. Então, por exemplo, sempre que eu emagreço, a minha janela, por exemplo, de emagrecimento nunca foi superior a 5 quilos. Tá. Então, eu já pesei 58 e já pesei 65. Hoje, essa janela mudou de faixa, então eu fico ali entre 65 e 72. É uma janela. E essa janela de emagrecimento, ela vem com a vida, com a genética, com o aspecto de evolução. Então, cada um tem a sua. Legal. Então tem gente que tem uma janela muito grande de emagrecimento e tem gente que tem uma janela menor ou uma bem estreitinha. E às vezes, com o avançar da idade, essa janela pode ir se fechando, principalmente mulheres, decorrente da queda hormonal, encontra mais dificuldade para emagrecer. Mas você sempre escuta, e eu já escutei diversas vezes: "Ah, porque quando eu era mais novo, era muito mais fácil, Henrico. Nossa, tinha época que era só eu parar de comer um pouquinho que eu já perdia X quilos. Hoje não, eu tenho que fazer uma dieta mais regrada, tenho que treinar mais e mesmo assim ainda não consigo ter a mesma repercussão que eu tinha quando era mais jovem". Então acredito que seja essa linha de pensamento. E também é importante a gente lembrar que às vezes a pessoa ela memoriza um super processo de emagrecimento que ela teve. No ápice da vida dela, né. Então em um dado momento da vida dela, ela perdeu 15 quilos. Aí ela chega pra treinar com a gente e fala: "Eu quero perder 15 quilos como eu perdi em tal época". E a pergunta que a gente tem que fazer, porque eu acho que é uma coisa de trazer conhecimento mesmo, sabe, de virar e falar assim: "Por quanto tempo você ficou com 15 quilos a menos?". Sim. Porque isso é muito mais importante do que o número que ela alcançou. Porque os mecanismos de gordura, da célula de gordura, do tecido adiposo, ele respondem à história de vida dela. E não a só 3 meses ou 6 meses que ela ficou num determinado peso. Peso. Eu, inclusive, tenho uma newsletter que fala que vamos ser amigos do efeito sanfona, porque é muito melhor a gente ter diversos efeitos sanfonas ao longo da vida, do que a gente vir numa crescente de peso, De peso, só com ganhando certeza. peso, mesmo que seja pouco, ganha 2 quilos por ano, mas passa ano, vai só subindo o peso. O efeito sanfona, que é essa coisa da gente perder peso, perde 5, ganha 5, perde 5, ganha 5. Para o metabolismo da célula de gordura, é mais interessante do que essa crescente linear. Então, quando a pessoa vem com essa conversa de como quero ter a aquele mesmo processo de emagrecimento que muitas vezes ela teve em outro cenário de vida, De né. vida, total. Às vezes não tinha família, não tinha filho, não tinha a rotina de trabalho que tinha. E é isso, é o que eu às vezes preciso falar para as pessoas, para meus clientes. Eu falo: "Tudo bem, a gente pode tentar, mas como que é a sua vida hoje comparado com aquela pessoa dessa época?". "Ah, era bem diferente". Falei: "Então tudo bem, a gente vai tentar melhorar, mas talvez não dê. Talvez a gente consiga chegar próximo, 10 quilos ao invés de 15. Mas você tem que saber que esses 10 quilos vão ser uma vitória perto daqueles 15. Eles têm que comparar, sabe? Porque senão a pessoa ela fica naquele número, ela fica naquilo e é muito fácil desmotivar. E hoje as canetas emagrecedoras, elas projetam uma realidade não tão real. Então hoje, com as canetas emagrecedoras, as pessoas conseguem romper, entre aspas, essa janela de emagrecimento. Elas começam a perceber que elas conseguem emagrecer mais que 5, que era o que Sim. normalmente elas emagreceriam no passado ou em um momento da vida, e aí elas começam a achar que essa nova janela é a realidade delas. Eu vou perder agora 11 quilos com a caneta emagrecedora". Aí ela para a caneta emagrecedora, e aí o corpo volta para a janela.
porque é a memória que ele tem. Claro. O corpo, se você começa a perder muito peso, se você começa a emagrecer muito, ele começa a virar e falar: "O que que ela tá fazendo? Sim. Eu vou poupar, vou segurar essa gordura aqui, eu vou diminuir metabolismo basal para ela não perder mais", é uma resposta de defesa que é lá da nossa evolução. Sim, claro. Então, além de ser uma resposta evolutiva, a gente também tem a nossa história de emagrecer, do quantas vezes a gente emagreceu, quantos quilos a gente perdeu. Então, vale a gente olhar para o nosso histórico de vida quando a gente projeta o que a gente quer num processo de emagrecimento atual. Vale a pena a gente falar que quando a gente perde de 5 a 10% do nosso peso, o nosso corpo reduz o gasto calórico, né? Então até 150 calorias. Então o nosso corpo é muito esperto. Ele quer sempre poupar, porque ele não sabe se está fazendo dieta, se está passando fome, o que está acontecendo. Ele entende que ele tem que poupar. Nosso corpo, ele é muito mais esperto que a gente, né? Exato. Então, quando a gente hoje vê essa idealização de um processo de emagrecimento que a pessoa nunca viveu na vida, ela começa a achar que aquilo é para sempre, né. E quando principalmente mulheres, quando emagrecem lá quando tinha 20 anos, muda tanto a vida, né. O que que mas, quando eu perdi 15 quilos eu não me matava de treinar tanto. Tudo bem, mas hoje você tem 40 anos, você tem 45, seu sono já está pior, você já tem mais estresse, já tem oscilação hormonal, já tem toda a demanda da vida que não tem como você esperar que você fazendo o que você fazia aos 20 anos, seu corpo vai responder da mesma maneira. Então, acho que a conversa de hoje é mais para as pessoas trazerem ali no histórico de vida como que foi o processo de emagrecimento até então. Quanto que você perdeu? Ah, Marília, eu nunca precisei emagrecer. Pois então a gente vai descobrir agora como que o seu corpo responde ao emagrecimento. Sim. Não adianta chegar agora e falar assim: agora eu quero perder 15 quilos porque a minha amiga perdeu. Não, vamos descobrir. Esse novo corpo, como que ele reage à perda de peso? Será que ele não vai fazer isso que ele fez? Ter uma reação relacionada à proteção, justamente por ele nunca ter vivido em restrição? Sim. Você tá entendendo? Então é muito legal, acho essa conversa de você olhar para o seu histórico, de você entender o porquê que muitas vezes você não alcança a perda de peso que você espera, e que isso faz parte da nossa construção mesmo de indivíduo, de evolução humana mesmo. Legal, muito legal. É isso. Esse foi mais um episódio, falamos de janela de emagrecimento, porque muitas vezes você só perde aquele quantidade de quilos, e até o próximo episódio.